Então, pessoal, olha só. Quando eu falo de regra de 3, eu tenho que entender isso daqui primeiro, ó, o conceito de grandeza. E é muito tranquilo, grandeza na matemática é tudo aquilo que pode ser contado ou medido, tá? Por exemplo, a sua idade é uma grandeza, ela pode ser contada. O comprimento de alguma coisa é uma grandeza porque pode ser medido. Eu tenho várias outras coisas, por exemplo, continuando, eu posso ter o peso de alguma coisa, né? A massa de alguma coisa que eu coloco ali na balança. Pode ser contado ou pode ser medida? Sim, então é uma grandeza. Tá legal? A gente vai ter inúmeras outras grandezas aí que a gente vai poder só analisar daqui a pouquinho se ela é diretamente proporcional ou se ela é inversamente proporcional. Mas olha aqui, ó, eu coloquei aqui para vocês, a velocidade é uma grandeza. Eu posso medir a velocidade. Eu posso ter uma velocidade de 70 km por hora, eu posso ter uma velocidade de 110 km por hora. Então tudo isso daí eu estou medindo. Eu posso ter também aqui o tempo, ó. O tempo eu posso contar, né? Marquei ele no meu relógio, no cronômetro, eu estou olhando, eu estou medindo ele, eu estou contando ele. Então também é chamado de uma grandeza. A sua idade, como eu estava falando agora, comprimento, também falei com vocês. A área de alguma coisa, ó. Imagina a área de uma parede, tá? Eu vou medir a área de uma parede. Se eu estou medindo, eu tô falando de grandeza. Tá legal? Então, eu só preciso saber uns pares aí de grandeza, se elas são... Olha aquele desenhozinho que o seu professor coloca aí na tela. Na tela não, né? No quadro muitas vezes. São essas duas setinhas aqui, ó. Ora elas vão estar um para um lado, outro para o outro, né? Como eu coloquei aqui, uma para cima, outra para baixo. E ora elas vão estar aqui as duas para cima ou as duas para baixo. Isso daí é para a gente identificar se a regra de 3 simples ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Se elas tiverem a mesma direção e sentido, como essas daqui, ó, elas são chamadas de diretamente proporcional. Se uma estiver para um lado e outra para o outro, elas são inversamente proporcional. Olha aqui. Como eu coloquei, né? Perdão. Tá aqui, ó. Pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Um exemplo aqui. As diretamente proporcionais. Vamos pensar o seguinte, ó. Eu coloquei aqui valor unitário e preço a ser pago. Vamos pensar o seguinte. Você vai na padaria próxima à sua casa e quer comprar pães. Então, o preço do pão francês ali, do pão pequeno, né, o pão francês, eu vou supor, então não tenho nem ideia, mas vou chutar, que seja um pão custa 50 centavos. Logo, 2 pães vão custar R$1. 3 pães vão custar R$1,50, 4 pães R$2 e por aí vai. Você percebe que, quando uma grandeza está crescendo, ou seja, a quantidade de pães, a quantidade a ser paga também vai crescendo. Então, 2 setinhas para cima, as duas crescem. Se as duas estão crescendo, essas grandezas aqui, elas são ditas diretamente proporcionais, tá? Vou botar aqui a letra D, ó, diretamente proporcionais. Massa e peso. Se você já estudou física, você sabe como é que se calcula o peso, né? O peso de qualquer pessoa aí vai ser, qualquer corpo, né? É massa vezes a gravidade. Quanto maior a sua massa, maior o seu peso. Tá legal? Então, se eu tenho uma massa muito grande, massa eu sempre vou calcular em quilograma, em grama, e o peso eu calculo em newton, tá? Tem também até outras unidades de medidas lá, mas não é aula aqui de matemática e seria física. Tá? Mas, enfim, quanto maior a sua massa, maior o seu peso. Quanto menor a sua massa, menor o seu peso. Tá? Então, essas duas que eu coloquei na tela de vocês são grandezas diretamente proporcionais. Quando uma cresce, a outra também cresce. Quando uma diminui, a outra também diminui. Vamos pensar nessas daqui, ó. Grandezas inversamente proporcionais. Vou até colocar um i aqui, ó, de inversamente proporcional. O que é que eu tenho que pensar? Velocidade e tempo. Imagina que eu fui de um lugar a outro com uma determinada velocidade e gastei um determinado tempo. Se eu aumentar a minha velocidade, eu chego mais rápido ou menos rápido no meu objetivo? Ora, se eu aumentar a velocidade, eu vou chegar mais rápido. Então, aumenta a velocidade e o tempo diminui. Não é isso? Se eu estou dizendo que eu vou ser mais rápido, é porque eu vou levar menos tempo. Então, quanto maior a velocidade, menor o tempo que eu tenho para chegar ao meu destino, para concluir determinada tarefa. Seta para cima, seta para baixo, grandezas inversamente proporcionais. Ó. Quando a velocidade aumenta, o tempo diminui. Aqui era o contrário. Ó. Quanto mais pães eu compro, mais caro eu pago. 2 setinhas para cima, para a mesma direção, diretamente proporcionais. Uma seta para cima e outra para baixo, inversamente proporcionais. O mesmo acontece aqui, ó.
Tá aí na telinha de vocês. Herança e herdeiros. Você percebe que tem uma herança aqui. Quanto mais herdeiros eu tiver para repartir aquela herança, menos cada um vai ganhar. Então, quanto maior a quantidade de herdeiros, menor o que vai ser partido lá para cada um deles. Quanto menor a quantidade de herdeiros, maior é o que cada um vai ganhar. Então, um sobe, o outro diminui. De novo as setinhas, ó. Uma setinha para cima, outra setinha para baixo. Eu tenho aqui que a herança e a quantidade de herdeiros, quantidade que cada um vai receber, tá? São inversamente proporcionais. Tá legal? Então isso tem que estar muito fixo aí na nossa mente. Mas vamos já para um exemplo aqui, ó. Vamos supor que meu vizinho pintou o muro da casa dele, de comprimento 12 metros. Ele usou 2 litros de tinta. Eu quero pintar o muro da minha casa, que possui a mesma altura que a dele, né? Porém, o muro tem 18 metros de comprimento. E aí? É uma regra de 3. Como é que você vai identificar no problema que a gente está falando de uma regra de 3? Pessoal, tem que ter grandezas ali. E quais são as grandezas que eu tenho aqui nesse caso? Capacidade, ó, que são volume, né? São os litros de tinta. E qual é a outra grandeza? Essa daqui, ó, comprimento. Mas se ainda assim na hora você ficar com dúvidas, você vai pensar o seguinte: regra de 3 tem 3 informações. Olha aqui as informações. 2, a outra informação aqui, 12, e a outra informação aqui embaixo, 18. Percebeu 3 informações? Possivelmente, na maioria das vezes, a gente vai estar trabalhando com regra de 3. E agora eu preciso saber, essa regra de 3 aí, ela é diretamente ou inversamente proporcional? Aí, antes disso, antes de você pensar nisso, regra de 3 simples, tá? Tem, que é caso de outra aula aí, as regras de 3 compostas. Essa daí é regra de 3 simples. Então, vamos lá, voltando. Vai ser diretamente ou inversamente proporcional? Você vai pensar nas grandezas, tá? A grandeza tinta e a grandeza comprimento do muro. Quanto maior for o muro, eu vou gastar mais ou menos tinta. Olha, se quanto maior for o muro, mais tinta eu vou gastar. Então, essas grandezas têm as setinhas para cima. Elas são grandezas diretamente proporcionais. Eu separo aqui 2 colunas. Olha que eu coloquei aí para vocês. Vou botar uma coluna ali e chamar de muro em metros, tá? A outra tinta em litros. E se eu tenho ali 12 metros e o meu vizinho gastou 2 litros, eu tenho que pensar o seguinte, olha, se o meu muro tem 18 metros, eu vou gastar X litros, que eu não sei ainda. Então eu coloquei ali embaixo. Reparou? Olha só. 12 metros correspondem a 2 litros. 18 metros vai ser a minha incógnita, é o que eu quero saber. Você já percebeu que se eu colocar uma setinha para cima aqui, ó, quanto maior for o muro, eu já percebi que aqui também a minha setinha vai ser para cima. Maior vai ser a quantidade de litros de tinta que eu vou gastar. O lance da setinha ser para cima ou para baixo é indiferente. Alguém pode pensar o seguinte, olha, mas aqui 12 para 18, eu vou aumentar, eu estou colocando a seta para baixo. Não tem problema algum. Você ia colocar a seta para baixo aqui também. Ou seja, elas têm que estar na mesma direção e sentido. Tá legal? Ou as duas para cima ou as duas para baixo, já caracteriza uma regra de 3 simples diretamente proporcional. E uma vez que você coloca essa regrinha de 3 aí, basta que você multiplique cruzado, ó. Multiplicando cruzado. Ou seja, 12 vezes x vai dar 12x. Vai ser igual, depois que você multiplica a primeira, você coloca o igual e multiplica a segunda. 18 vezes 2. E 18 vezes 2 vai dar 36. Aí você já não tem mais regrinha de 3, você tem uma equação de primeiro grau. Eu tenho que deixar o x desse lado, o 36 vai permanecer lá, e esse meu 12 que estava daquele lado lá multiplicando, agora ele desce dividindo. Tem aqui, ó, x vai ser igual a 36 dividido por 12, isso daí vai dar 3. 3 o quê? 3 litros, tá? Então, vê se não fica coerente. Se o meu vizinho, o muro dele era de 12 metros, ele gastou 2 litros, óbvio que se meu muro for maior, eu vou gastar um pouco mais, tá? Quem tem facilidade com os números, não precisava nem fazer por regra de 3, ia pensar o seguinte, 12 metros ele gastou 2 litros, é porque cada litro ele usou... Perdão. É porque com 1 litro ele gastou o quê? Ele pintou 6 metros, tá? Aí você poderia ver, pô, se 1 litro ele gasta 6 metros, para eu gastar lá, para eu pintar 18
metros, eu gastaria 3 litros. Mas se você tivesse muita facilidade de simplificar os números, não tendo essa facilidade, não tem problema algum, você não vai perder nada. Você coloca lá, faz as duas colunas. Uma coluna para uma grandeza, outra coluna para outra grandeza. Preenche, coloca o X onde você quer saber, vê se é diretamente ou inversamente proporcional. Se for diretamente proporcional, ó, duas setinhas ou para cima ou as duas setinhas para baixo, você vai escolher, é só multiplicar cruzado. Foi? Vamos ver aqui a segunda. Ó. Fui da cidade A para a cidade B com velocidade de 70 km por hora e levei 1h30. Amanhã farei o mesmo trajeto, mas pretendo chegar em 1 hora. Qual deverá ser minha velocidade? Galera, velocidade e tempo, quem tem facilidade, mais uma vez, né, são grandezas inversamente proporcionais. Só que eu vou supor que você não sabia disso. O que você vai saber? O que você vai fazer? É uma regra de 3? É, porque eu tenho 3 informações. Ó. Eu tenho 70, informação que eu digo informação numérica, tá? Eu tenho 1h30, tá? Que eu vou representar por 1,5, né? Já que é 1h30. E eu tenho a outra aqui, ó, 1 hora. Está escrito aqui por extenso, mas nós sabemos que está representando uma quantidade. As grandezas que eu tenho aí, velocidade e tempo. Vou colocar aqui, ó, só um V de velocidade e um T de tempo e vou preencher. Lá em cima, a velocidade era de 70. Levou quanto tempo? 1,5 da hora, ou seja, 1h30. Eu quero chegar agora em 1 hora. Então a informação que eu tenho aqui é para o tempo. Eu tenho que botar embaixo da coluna tempo. Então aqui, ó, 1 hora. Tem que ter cuidado, tá? Não vai colocar desse lado e botar o X aqui, não. E por quê? Porque aqui está me dizendo qual é o tempo que eu quero chegar. Então eu coloquei tempo embaixo de tempo. Qual deverá, olha a pergunta, qual deverá ser a minha velocidade? Então é X é o que eu quero saber. Vamos ver se é diretamente ou inversamente proporcional? Deixa eu só trocar aqui a cor da caneta. Vamos pensar no seguinte, ó. Se eu aumentar a velocidade, eu aumento ou diminuo o tempo? Pessoal, se eu aumento a velocidade, o tempo que eu vou chegar vai ser menor. Então, se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. Se eu diminuo o tempo, isso daí é uma regra de 3 simples, inversamente proporcional. Olha aqui, ó. Setinha para cima, setinha para baixo. Agora tem um detalhe. E agora, Reinaldo, o que eu faço? Você tem que ter calma agora, tá? Você vai escolher uma das duas colunas, ou a coluna da velocidade ou a coluna do tempo, e vai inverter. Só isso. Por exemplo, vamos fazer com a coluna do tempo? Mas se você quiser, faz também com a coluna da velocidade. A coluna da velocidade era o 70 em cima e o X embaixo. Vou colocar aqui a mesma coisa, ó. 70 lá em cima e o X está aqui embaixo. Já a coluna tempo era 1,5 em cima e 1 embaixo. Eu vou colocar o 1 em cima e o 1,5 aqui embaixo. Por que eu faço isso? Porque a minha seta daqui, ó, era para cima. Eu vou fazer com que a seta que aqui era para baixo, agora eu inverti. Se eu invertir, ela também vai ficar para cima. Então eu forcei que esse problema de regra de 3 inversamente proporcional se transformasse no modelo do diretamente proporcional. Que modelo é esse? Multiplicar cruzado. Então vamos multiplicar. Ó. X vezes 1 vai ser igual a 70 vezes 1,5. X vezes 1 vai dar o próprio X e 70 vezes 1,5 vai dar 105. Ou seja, 105... Saiu feinho ali, mas é o 105. Então, 105 aqui, ó. Qual deverá ser a minha velocidade? Velocidade está trabalhando aqui com quilômetros por hora. Então, é 105 quilômetros por hora. Cuidado aí no trânsito, né? 105 quilômetros por hora. Foi? Então, a primeira que nós fizemos era diretamente proporcional. Essa segunda, ela é inversamente proporcional. Vamos ver a última aqui para não ficar cansativo. Roberto fez um churrasco para 3 pessoas e comprou 7 quilos de carne. Já eu pretendo fazer um churrasco para 30 pessoas. Quantos quilos de carne eu devo comprar? E aí? Dá para perceber se ela vai ser direta ou inversamente proporcional? Quanto mais pessoas eu tenho, de mais carnes eu preciso. Então, mais e mais, diretamente proporcional. Regra de 3, por quê? 3 informações. 3, 7 quilos e 30. Eu quero descobrir quem é a quarta. Então, olha só. As grandezas são pessoas e carnes, né?
E quilos, né? Vamos lá. Primeiro aqui, ó. Eram, de novo aqui, trocar para ficar um pouquinho mais organizado. Pessoas. Eu tinha 3 pessoas, gastei 7 quilos. Gastei não, né? Roberto gastou. 7 quilos de carne. Agora eu quero fazer um churrasco um pouquinho maior, né? Eu quero para 30 pessoas. Quantos quilos de carne? A minha pergunta está aqui, ó. Minha pergunta sempre vai ser o X. Já percebemos que se eu tiver mais pessoas, eu tenho que ter, né, mais carnes. Valeu? Então vamos lá. Mais pessoas, mais carnes. Regra de 3, diretamente proporcional. Não precisa arrumar. Eu só vou multiplicar cruzado. 3 vezes x vai dar 3x, enquanto 30 vezes 7 vai dar 210. Se eu quero saber o valor do x, eu deixo ele aqui. 210 vai receber aquele 3 ali que estava multiplicando. Agora ele vem para cá dividindo. Então, na verdade, 210 dividido por 3 vai dar 70. Caraca, ó, 70 quilos de carne. Tem que ter dinheiro para isso. Foi? Beleza? Então, galera, estuda regra de 3. Principalmente a simples, tá? Regra de 3 simples. Se você não souber isso, você não passa em nenhum concurso que você for fazer. Beleza? Se você gostou, já se inscreve aqui, por favor, para dar uma ajuda aí no canal. Um abraço do professor Reinaldo Amirato.